Vamos falar sobre uma ferramenta que é muito utilizada para nos ajudar a organizar as ideias e resolver as questões de lógica, que é o fluxograma. Vamos aproveitar para aplicar no exercício 1.2, ok? Olá, queridões e queridonas! Bem-vindo a mais uma videoaula. Sei que vocês já se inscreveram no canal. Ainda não? Bom, vamos para a videoaula, né? Então, o tema que eu deixei reservado para essa aula é um tema que no ano passado eu fui tratar só no segundo capítulo. Eu percebi que perdemos o melhor aprendizado do raciocínio lógico. Porque, claro, a lógica é muito utilizada na computação e ela exige que você tenha uma organização do pensamento, uma organização de todas as decisões que são tomadas, principalmente em cima de um programa. Porque o microcontrolador ele vai seguir passo a passo aquilo que foi determinado para ele fazer. Então, organizar as ideias é muito importante na hora de você elaborar e desenvolver um programa, certo? Então, existe uma ferramenta muito útil para essa aplicação, que é o fluxograma. Para a gente trabalhar com fluxograma, eu escolhi uma ferramenta online. Poderia ser utilizado, por exemplo, o Word tem fluxograma, o Visio, várias, na verdade, ferramentas da Microsoft, até mesmo no Excel você consegue ter ferramentas para trabalhar fluxograma. Existem também várias ferramentas online e existem, inclusive, softwares dedicados à elaboração de fluxograma, certo? Então a gente vai começar agora já organizando o raciocínio em cima do fluxograma, antes de resolver o exercício 1.2. Então vamos desenhar ele primeiro, organizar as ideias. É um exercício bem simples e bem fácil da gente trabalhar, certo? Usando esse site aqui, ó, que é o draw.io. Draw.io. Vou colocar o link lá quando eu publicar o vídeo do exercício 1.6, na sexta aula, vou publicar o link lá para vocês fazerem um acesso, certo? A primeira vez que você for acessar, o site vai pedir que você abra uma conta no Google Drive. Então, quem já tiver, só vai precisar indicar qual que é a conta, dar o usuário e senha, e ele vai vincular os diagramas que você criar aqui nesse site, ele já vai salvar automaticamente dentro do Google Drive. Quem não tiver o Google Drive, deve ter várias ferramentas aí na internet que ensinam a vocês como entrar e fazer a conta, apesar que é muito intuitivo, tá? Então, vai lá, vou fazer um Create New aqui, certo? Vou usar aqui a opção Basic e nós vamos criar um blank, certo? Create. Use root folder, yes. Perfeito. O Basic tem essas formas aqui que vão ser bem interessantes para a gente iniciar a criação de fluxograma. Então, basicamente, quando a gente vai fazer um fluxograma, a gente utiliza uma forma como essa daqui, ó, que ela é uma forma elíptica, certo? Oval. E aqui dentro, ó, dando duplo clique, eu posso colocar um texto. Então, normalmente a gente coloca aqui início, que seria o void loop lá, por exemplo, né? E nós temos esse outro símbolo aqui, que é o retângulo, que ele vai simbolizar alguma ação. Então, aqui nós vamos colocar uma ação. Então, por exemplo, o exercício que nós queremos resolver é o pisca de 2 LEDs, perfeito? Então, o pisca de 2 LEDs, novo, certo? Esse aqui eu vou fechar, que é o 1.1, que a gente já executou. O novo que nós vamos executar aqui, pegar lá no fórum, exercícios, primeiro capítulo, e nós temos aqui o exercício 1.2, certo? Então vamos pegar aqui o código do exercício, Ctrl+C,
beleza? Vamos colocar lá dentro do nosso Arduino novo aqui, código ali, beleza? Então vamos lá, fazer o pisca alternar com pisca com dois LEDs alternando entre um aceso e outro apagado, ou seja, quando um acender o outro apaga e vice-versa, né? Eles ficarem alternando entre eles. Aí aqui, ó, fazer os LEDs piscarem numa cadência controlada por um valor, ou seja, nós vamos colocar um valor lá no tempo, né? Então vai ser o delay que vai ser usado aí. Ligar os LEDs em 2 pinos digitais configurados como saída, beleza, óbvio, né? E os comandos é o pin mode digital write, o delay são os mesmos comandos para um LED, só que agora vai ser para 2. E aqui tem uma dica, ó, deve acender um e apagar o outro, aí temporiza, depois inverte, depois temporiza novamente, beleza? Então aqui, para fazer esse programa aqui funcionar dessa forma, você tem que pensar no passo a passo que deve ser executado pelo processador. E quando nós fizermos o fluxograma, ele vai nos obrigar a pensar nesse formato, certo? Então vamos agora voltar lá para o site do draw.io, quer ver? Ó? Estamos aqui, né? Draw.io. Então vamos lá, o início aqui seria, vamos chamar aqui de loop, né? Vou chamar aqui do loop, beleza? Ele vai ficar repetindo continuamente esse negócio aqui, ó. Então nós vamos usar as setas para indicar o sentido do programa, do fluxo do programa. Então, na verdade, calma aí. Um lado aqui, o outro lado aqui, beleza? Tá. Então, qual que é a primeira coisa que precisa fazer ali? O que o processador vai fazer por primeiro? Então, ele vai pegar aqui e vai... como é que nós vamos escrever? Acender o LED 1, né? Acender o LED 1. Olha só. Eu não vou considerar o LED 2 por enquanto. Vamos dizer assim, ó, o LED 2 ele está apagado. Então, no início, ele vai simplesmente acender o LED 1, não é isso? O que ele tem que fazer depois que acender o LED 1? Ele tem que temporizar, não é isso? O temporizador também é uma ação, não é uma tomada de decisão, não é nenhum input, nem um output. Então, aqui nós vamos depois pegar e vamos temporizar. Temporizar, que vai ser o comando delay, certo? Depois, nós precisamos fazer o quê? Ele precisa daí apagar o LED 2, apagar o LED 1, na verdade, não é isso? Ó. Agora aqui, ó, apagar o LED 1. Aí temporiza? Não, não temporiza. Ele tem que apagar um, acender o outro, depois temporizar, certo? Senão ele vai ficar os dois LEDs apagados nesse momento. Ele acendeu um, aí ele mostrou o LED 1 aceso. Se eu colocar aqui apagar o LED e temporizar, ele vai apagar o LED e nesse momento você vai ficar com os dois LEDs apagados. Então agora, para ficar um aceso, para ele alternar um e o outro, para apagar um e acender o outro antes de temporizar, certo? Então acender LED 2, certo? E depois que ele acendeu o LED 2, aí sim, ó, vamos lá colocar as flechinhas aqui e aqui. Aí agora eu vou fazer vou usar o temporizador, certo? Ó, temporiza. Aí agora o que acontece? Ele apagou um, acendeu o 2, temporiza, agora ele vai voltar lá para cima, não é isso? Deixa eu diminuir aqui, dar um Ctrl menos aqui para diminuir o tamanho aqui, certo? Aqui é o fluxo inteiro. Então, daqui qual que seria o próximo passo? Ele deveria vir para cá. Quer ver aqui, ele tem um... Puxa aqui. Eu vou fazer um outro.
certo? Olha lá, ele voltou ali para cima. Então, vamos lá, ele acendeu o LED 1, temporizou, o LED 1 ficou aceso. Aí apagou o LED 2, acendeu o LED 1, temporizou. E daí voltou o fluxo aqui para cima, não é isso? Mas e agora? Ficou o LED 2 e o LED 1 aceso. Eu não devia ter apagado o LED 2 antes de vir aqui para cima? Aqui vai ficar os dois LEDs acesos. Concordam comigo? Então vejam que a gente precisa fazer antes o apagar o LED 2. Então, normalmente no programa lá que estava sendo sugerido no site, estava lá, acende o 1, apaga o 2, temporiza, acende, apaga o 1, acende o 2, temporiza. A gente pode fazer a questão agora aqui, ó, temporiza, aí apaga o LED 2, não é isso? Preciso apagar o 2, para depois correr aqui para cima, acender o 1, não é isso? Entenderam a lógica da coisa? Então agora vamos colocar um outro quadrinho aqui. Vou pegar esse ponto por aqui. Vou pegar esse ponto por aqui. Beleza? Apaga o LED 2. Daí sim a gente consegue mandar o LED lá para cima. Então acende o LED 1, temporiza, o LED 1 fica aceso. Apaga o 1, acende o 2 e temporiza. Depois apaga o 2 e acende o 1 e temporiza. E aí nós fechamos o ciclo para ele fazer o pisca, certo? Deixa eu dar uma organizada aqui, deixar mais próximo. Assim. 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 Certo? Vamos lá revisar a lógica do programa. Olha lá. Iniciou no loop, né? Então ele vai ficar rodando aqui. Acende o LED 1, temporiza. Apaga o 1, acende o 2, temporiza. Apaga o 2, acende o 1. Então ele fica alternando entre o 1 e o 2. Perfeito? Olha lá o fluxograma. Agora nós teríamos que fazer a implementação disso daqui. Então, como é que seria lá no caso do Arduino aqui? Vou colocar ele pequenininho aqui do lado. Então vamos lá, definições iniciais lá, nós temos que configurar tudo. Define, vou chamar de lamp1, pino 5. Define lamp2, pino 6. Beleza? Só para usar uns pinos diferentes. Não tem nenhuma variável no setup. Então eu tenho que dizer que esses dois pinos vão ser a saída. São pinos digitais, eu tenho que fazer a configuração deles. Então, pin mode, lamp1 output. Vocês viram que aqui o output tem que ser maiúsculo, né? Fecha o parênteses, ponto e vírgula para encerrar o comando. Detalhe, lá no define não precisa colocar o ponto e vírgula no finalzinho, né? Eu vou colocar lá, por exemplo, um comentário, né? Batizado pino 5 de lamp1. Aí aqui o lamp1 output, né? Programado para ligação no LED, saída. E nós vamos fazer lá de novo o pin mode. Se vocês olharem aqui também tem um outro detalhe, ó. Você começa com ele minúsculo e depois tem um maiúsculo no meio, tá? Em linguagem C, essa é uma forma muito usada para você
dá nome de variável. Então, quando vai juntar um comando, você vai fazer, no caso aqui, tem um comando que tem dois nomes, né, pinmode, são equivalente a duas palavras, e você está juntando as duas, a primeira letra da segunda palavra ganha o nome maiúsculo. Então, eu poderia falar assim, ó, pino digital, né, se eu for fazer uma variável chamada pino digital, ele seria escrito assim, ó, em C, ó. E no digital, tá vendo? É tudo junto e a primeira letra da segunda palavra faz em maiúsculo. Se você colocasse assim, né? Fio vermelho conectado, ia ficar assim, ó. Fio vermelho conectado. É assim que é o padrão de escrever o nome de uma variável ou de comando em linguagem C, tá? Por isso que ele fica assim, ó, in mode. E se você não colocar esse M aqui em letra maiúscula, olha lá, ele fica pretinho, ele acha que é um comando, ele faz a diferenciação de maiúsculo e minúsculo, né? Então nós temos que escrever exatamente do jeito que o comando foi concebido. Em mode, as duas palavras vão ser agrupadas e a primeira letra fica em maiúscula, ok? Olha lá, em mode lamp2 output vai ser uma saída. Agora é só fazer o programa aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O primeiro comando que eu vou fazer é acender o LED, certo? Então vai lá, ó. Vocês lembram o comando para acender o LED? É o... como que é? O Digital Write, né? Esse mesmo. Digital Write. Aí aqui é o LAMP1, né? Eu ia colocar Digital Write, o pino e o estado dele. O estado dele é high, né? Ele acendeu o LED lá, ponto e vírgula, fechei o comando. Aí ele está falando já, temporizar nesse momento. Delay, inventar um tempo aqui, vamos deixar ele correndo, alterando bem rapidinho, delay 200, beleza? Daí eu vou fazer aqui o próximo comando, é o apagar o LED 1, então vai ser o digital write lamp 1 low, ponto e vírgula, olha lá, apagou, certo? Atendeu a esse planejamento que estava aqui, ó, apagar o LED 1. Agora acender o LED 2, ó. Digital write LED, opa, lamp 2 high, ponto e vírgula no final. Aí acendeu o LED 2, daí ele temporiza aqui, ó. Então vamos lá. Delay 200, pode ser, né? Para ficar numa cadência no ciclo. Depois agora apaga o LED 2, né? Temporizou, depois apaga. Então ele faz o digital write LED 2, oh caramba, lamp 2 low, ponto e vírgula para encerrar o comando, perfeito. Olha lá, e volta lá para frente, fim do loop, aqui eu fecho a sequência, então tá aqui as minhas chaves, ó, quando eu clico aqui na chave ele já marca a chave que ele está fechando, eu encerrei a minha rotina do loop, perfeito? Vou pedir aqui para ele verificar, para ver se está tudo certo. Ele vai pedir para salvar e eu vou salvar como exercício 1.2. Beleza, deu lá a compilação terminada. Perfeito, deu tudo certo. Então está na hora de a gente testar no simulador. Pego lá, Ctrl C, na minha área de trabalho. Simulador. Portar o kit do Arduino. Tá lá. Aqui eu vou carregar. Exercício 1 não, vamos pegar o 1.2. Exercício 1.2 que eu acabei de salvar. Perfeito, tá lá. Então agora é só
carregar nele. Enquanto carrega nele, olha lá, fez o upload. Agora, para testar, e no 5, né? Vamos lá. Fazer um pisca verde e amarelo aqui. E no 5, no verde. E o pino 6 no amarelo. Beleza? Você vai energizar esse circuito. Olha lá, verde e amarelo. Alô, piscando com 200 milissegundos de cadência. Certo? Se você quiser brincar um pouquinho com ele, você pode parar aqui. Colocar aqui, por exemplo, 50 milissegundos. Ele vai ficar super, hiper, ultra rápido demais da conta. Ó, colocar lá no Arduino. Posso carregar daqui mesmo, né? Vocês viram que é legal primeiro fazer o programa dentro do sketch lá do Arduino, usando direitinho lá aquelas ferramentas, aquelas diferenciações de cores, usar ele para poder fazer a modificação do programa, salva o programa por lá. Depois aqui, se você quiser fazer uma alteraçãozinha, tipo essa daqui, vamos mudar aqui o tempo dele, dá para mudar por aqui mesmo, né? Ou você pega e altera lá e depois copia e cola aqui. No final, se você fizer muita alteração, depois você copia esse daqui para lá para dentro e salva. Então fica a critério aí como que vai ser a melhor forma de trabalhar, né? Vou deixar para vocês decidirem a melhor forma que vocês mais se identificam. Vocês viram que o meu compilador está demorando, né? Olha lá, deu certo. Então agora eu vou energizar. Olha lá, super rápido, super rapidão, né? Olha lá. Não é bem igual simulando um Arduino de verdade, né? No Arduino de verdade a gente tem um efeito bem mais real, né? Mas para aprender a programar vai dar certo. Enquanto nós estivermos em quarentena em casa, vai ser o jeito de nós trabalharmos. Olha lá, tá ficando mais ou menos parecido lá com o que deve ser mesmo. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.